Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Momento Terapia. Todos os dias trazendo conteúdos incríveis para cuidar da sua saúde mental. Deixe seu like e se inscreve no canal. Eu vou falar do tema codependência e eu vou aproveitar a ideia do pertencimento, que por muitas das vezes é algo difícil de abandonar, né? As questões a quais eu pertenço. Quando eu me vejo codependente de um comportamento abusivo, no caso, o uso de álcool e de drogas, que é um comportamento abusivo, eu exerço dentro desse comportamento abusivo o que esse comportamento proporciona para mim. Da mesma maneira que quando eu entro em tratamento, em recuperação, eu vou me tornar um codependente e vou vir a pertencer de comportamentos que a recuperação proporciona para mim. Essa condição dúbia, eu preciso entendê-la, porque senão eu não compreendo que tem dois tipos de pessoas que precisam se tratar. Aqueles que estão em recuperação e aqueles que precisam da recuperação. Aqueles que estão em recuperação, eles precisam entender ao que se refere ao programa, que não é para parar de usar droga, é para não voltar a usar. E aqueles que estão a precisar de recuperação, estes precisam atentar-se que este programa, que não é para parar, que é para a pessoa não voltar a usar, ele proporciona a estas pessoas que estão a precisar de recuperação um estilo novo de vida, a qual eu vou ter que entender que a codependência nesse novo estilo de vida pode ser determinante para com que eu me recupere. Eu entendo claramente que quando fala-se a expressão codependência, no sentido da família ser codependente do dependente químico, meu caso, por exemplo, papai e mamãe, eles eram codependentes da minha pessoa e eles sofriam dentro de uma ilusão sobre estarem a controlar os lugares onde eu ia, as pessoas com quem eu andava e as coisas as quais eu fazia. Papai e mamãe acreditavam que se eles tivessem um controle sobre isso, a minha vida seria diferente. Falso engano, porque na realidade os meus problemas maiores não se davam por parte de estar junto a pessoas, lugares e coisas. O meu grande problema já era ser portador da doença da adicção, situação essa que era assim como um segredo que escapava entre os dedos, tanto da minha pessoa quanto dos demais que nem sabiam que eu tinha esta doença. E os mesmos também, no caso, a minha família, não interpretava a ideia de serem codependentes. Então existe um estado de pertencimento a uma situação a qual eu estou envolvido, que se eu não der a devida atenção a esta situação, isto a qual eu estou pertencendo passa batido. É como fala na literatura do Grupo Anônimo, no segundo passo, que muitos daqueles que estão envolvidos com o programa, ao chegarem no segundo passo, vão passarem despercebidos por este passo para descobrirem somente à frente que passaram despercebido e não entenderam ao que o passo se refere. E é interessante porque a perda do meu senso de limite é o que acaba por determinar o meu estado de loucura, o meu estado de insanidade. E que por muitas vezes eu achava que a minha insanidade era estar usando álcool e droga. E eu não entendia que eu não tinha limites para o uso de álcool e droga. Situação essa que eu também não entendia que por ser portador de uma doença progressiva, incurável e de fins fatais, nunca iria existir limites. Não dá para ter limites com algo que mude a minha maneira de pensar, de agir e de ser, que me muda o meu estado psíquico. Não existe. Mas como me foge, né, como um segredo que me escapa entre os dedos, e aí eu não entendo que eu estou a pertencer a um comportamento abusivo, comportamento esse, onde a minha codependência pelo químico, da mesma maneira que a minha família codependente por mim, fugia entre os dedos a eles a possibilidade de agarrar aquilo que eles precisavam ter em mãos, que era o conhecimento em relação ao que eles eram portadores, a uma ilusão que eles assim entendiam que se eles não permitissem com que eu estivesse junto com determinadas pessoas ou então em alguns locais que eles achavam que era de risco para mim,
ou fazendo algumas coisas que eles entendiam que fazer aquilo seria prejudicial à minha vida, se eles conseguissem, então, deter isto, eu teria uma vida plena, uma vida maravilhosa. Lê do engano, porque em nenhum momento isso era determinante para com que eu tivesse uma vida melhor. Ao contrário, isso não determina nada. E a literatura do programa dos Anônimos fala isso, que a única coisa que esse programa proporciona, oferece e vai cumprir é a libertação da doença. Não é a aquisição de bens materiais, uma relação sexoafetiva, uma conquista profissional. Até eu me atentar a tudo isso, eu fiquei muito a sofrer de um dos tipos que, então, precisa do processo de recuperação, que é o adicto que se encontra em recuperação e precisa entender o que o programa oferece. Pois o outro tipo é aquele que precisa da recuperação, ele nem entende o que o programa proporciona. Ele precisa, diferente da minha condição, que já me encontrava em recuperação, mas não entendia o que esse programa proporcionava, que é um estado de libertação, é me libertar da maneira que eu penso, me libertar da forma como eu ajo, me libertar do jeito que eu sou, permitir com que novas ideias, novas crenças estabeleçam uma maneira de pensar que me direcione dentro de um quesito chamado vida. Leva muito tempo para entender o que é vida. E eu, depois de 20 anos sem fazer uso de álcool e de droga, que eu vim entender que a vida que eu estava tendo não era uma vida tão boa quanto eu acreditava que assim ela estava sendo. Pois hoje eu entendo que eu tenho uma possibilidade de viver uma vida muito melhor do que todas as vidas que eu já vivi, estando sem uso de álcool e de drogas, a partir da inclusão do programa. Pois eu fiquei a primeira parte dessas minhas 2 décadas e meia que eu não faço uso de álcool e de drogas, sem usar álcool e drogas, mas me vivendo uma vida onde eu sobrevivia dentro daquela vida. E hoje, através do programa, entendendo um estado de pertencimento a este programa, entendendo que eu preciso do outro, que eu preciso da literatura, preciso estar dentro dos grupos, preciso falar com os meus companheiros de recuperação, preciso me atentar que o programa ele não vai me dar carro, moto, barco ou lancha. Ele me dá uma possibilidade para que eu venha alçar voo, se assim eu permitir com que o programa realmente cresça e estabeleça para comigo o que o programa tem a oferecer, que é um estado de liberdade. Eu não melhoro de vida porque eu parei de usar droga. Eu melhoro de vida quando eu entendo a vida que eu estou tendo agora que eu não estou usando droga e que para com que esta vida ela atinja um estado de plenitude, eu viva o que o programa me proporciona. Os passos. Esse é um programa de 12 passos, não é um programa para parar de usar droga. É um programa onde a cada passo que assim eu estou a passar, eu consigo identificar, consigo perceber, consigo construir uma partilha, venho a partilhar com os meus iguais, obtenho respostas desta minha partilha e coloco uma ação positiva em cima. A minha tendência é clara para mim, que é fazer o uso de qualquer tipo de substância alteradora de humor a cada situação conflitante que eu encontro. Isso para mim está muito claro. Qualquer dia, não importando aonde eu me encontro, com quem eu esteja fazendo o quê, a minha tendência é fazer uso da substância. O que ficou muito claro para mim é que o estilo de vida que, de certa maneira, através de uma codependência que eu construí sobre pessoas, lugares e coisas onde eu me relacionava, o estilo de vida era um estilo de vida pautado e voltado para um resultado final, que era obter uma sensação. Então, para mim é muito claro que hoje eu vivo uma vida anormal, pois o meu normal é usar qualquer tipo de substância alteradora de humor, tanto para estudar quanto para trabalhar, para namorar, para viajar, para usufruir de uma piscina, para ficar numa praia. Para mim, isso é um estado normal. Hoje estou numa condição anormal, pois estou a passar por todas essas situações sem fazer uso de álcool e de drogas.
Então eu tenho que entender que o estilo de vida dentro de uma codependência que eu construí com o uso da substância química não me deixa entender o estado anormal que eu estou. Da mesma maneira que para os meus familiares codependentes, acreditando que se eles pudessem assim controlar os lugares, as pessoas e as coisas a quais eu iria me relacionar, se eles tivessem essa possibilidade de cercear essa minha relação com esses fatores, eles iriam ter ganhos imensuráveis e a minha vida ia ser uma vida plena. Dentro de um ledo engano por parte deles, eles nunca conseguiram entender isso. Eles acabam vindo a entender que são codependentes quando eles entendem que realmente eles não têm o controle. E eu entendo a minha codependência na substância química, que inclui todos os tipos de substância, o álcool principalmente, por causa que a minha codependência se mostra quando eu entendo, hoje em recuperação, que eu nunca tive o controle das substâncias. Eu sempre fui controlado pelas substâncias. É interessante interpretar que uma grande dificuldade que eu tenho é de abandonar esta codependência que, para mim, se tornou algo normal. Abandonar esse comportamento, para mim, se tornou algo extremamente complexo. Porque é normal para mim viver pelo uso, usar para viver, entender que a literatura diz que uma dose é muito e 1000 doses não bastam. Entender isso, para mim, é fácil. Agora, fazer a interpretação é complexo. Pois eu sou portador, dentro de um estado de pertencimento da codependência pelo uso da substância, onde por muitos anos eu sempre trouxe uma fala de que eu pararia quando eu quisesse, eu sei o que eu estou fazendo, não uso com o seu dinheiro, eu cuido da minha vida. E esse tipo de fala codependente, dentro de uma imaturidade, de uma pessoa totalmente ausente à realidade dela, que depende de pessoas, depende do outro, necessito de pessoas que estão a querer me ajudar, mas que as mesmas não sabem que são codependentes e sofrem de uma ilusão de controlar aonde eu assim iria estar junto com pessoas, lugares e coisas, e que eles não teriam esse controle naqueles locais. Aqueles locais, infelizmente, independente de estarem presentes na minha vida, não muda em nada, pois eu sou portador da doença, eu tenho a doença, eu não sou a doença. E por ser portador da doença, ter a doença, eu preciso tratar a doença. Por isso que dentro da visão dos tipos de adictos que assim se encontram, onde eu faço parte, eu estou dentro de um grupo que se encontra em recuperação, mas que precisa do que o programa tem a oferecer. E existe um outro grupo que precisa da recuperação porque discorre-se da ideia do que é se recuperar. Acredita-se que é parar de usar. Destoa-se. Acredita que parar de usar é estar em recuperação, e não é. Quando eu me atento a isso, eu começo a entender aonde que está o estado de pertencimento da minha codependência. Que por muitas das vezes a minha codependência, ela está gritante. E eu preciso usar o programa para deter isso. Preciso do apadrinhamento, preciso dos passos, preciso dos princípios espirituais, preciso ter um outro olhar sobre aonde que eu estou a pertencer no momento que eu me encontro. Pertenço ao que o programa oferece? Ou pertenço a uma maneira de pensar que acredita que o não estar usando álcool e droga já é encontrar-se em recuperação? Queria agradecer muito, desejar um bom dia e bons momentos.